Hoje eu vim mesmo para tentar não ser tanto emotivo, né? Mas eu louvo ao Senhor. Amém, queridos? Mateus capítulo 26, a partir do versículo 40, um texto bem conhecido, só para que nós possamos estar dando a palavra introdutória para aquilo que o Senhor ainda irá falar sobre as nossas vidas. Todos encontraram? Está aqui também no telão. Um dia eu chego lá. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para não entreres em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, se eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dorme agora e repousai. Eis que é chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Amém, queridos? Queridos, a palavra que o Senhor nos traz nessa noite fala muito ao meu coração, e quando nós começamos a meditar nesse texto, nós precisamos trazer uma pequena explicação a respeito de tudo aquilo que está acontecendo nas entrelinhas deste lugar. A palavra que o Senhor traz e trouxe ao meu coração para que pudesse estar a falar sobre a igreja, e a respeito de que muitas vezes nós paramos no meio do caminho, muitas vezes nós cochilamos na nossa vida espiritual, muitas vezes nós paramos de tal forma que achamos que do jeito que está ótimo, está perfeito, estamos agradando ao Senhor. Mas o Senhor nos mostra mais uma vez por meio da sua palavra que é necessário que nós venhamos despertar, que é necessário que nós venhamos acordar, claro, com todo o cansaço, com toda a fadiga, muitas vezes, a correria do dia, mas que nós possamos nos levantar e mudar a nossa própria história, que nós possamos tomar uma iniciativa, pois a palavra do Senhor é clara. Jesus Cristo, Ele está naquele monte orando, a sua vida está plena sobre a sua face, Ele sabe o que está prestes a acontecer com Ele, e quando Ele vai para este monte, é muito fácil nós falarmos de um Jesus que anda sobre as águas, é muito maravilhoso nós falarmos de um Jesus que multiplica pães, é muito fácil nós falarmos de Jesus, um Jesus que faz gerar água de rocha, é muito fácil nós falarmos de um Jesus que cura, que liberta, que transforma, é maravilhoso nós falarmos de um Jesus, um rei, um Deus poderoso que opera sinais e maravilhas, é muito fácil. Mas nós estaremos falando nessa noite a respeito de um Jesus que quando Ele sobe para o monte, Ele não está simplesmente com o coração feliz, não, Ele chama 3 dos seus melhores amigos, 3 de homens que seguem a Ele para subir com Ele, para orar com Ele. Ele precisa como homem de uma companhia, Ele precisa como homem de alguém que possa estar a orar com Ele. Deixa Deus te usar aí, meu querido. Ele precisa de homens que possam estar com Ele no momento da angústia, no momento da tristeza, no momento da agonia. E quando nós começamos a ver um Jesus poderoso, um Jesus 100% homem e 100% Deus, nós não conseguimos entender como é que um Jesus como 100% Deus, ele consegue passar por um processo, ou está a passar por um processo de angústia. A Bíblia é bem clara, o coração, a vida, o momento
momento que Jesus está passando é de uma extrema angústia. Jesus está vendo na sua onisciência o que está prestes a sobrevir sobre a sua vida, e ele chama 3 dos seus amigos, e quando assim o chama, que ele precisa desses amigos ao seu lado, e no momento mais que o Senhor assim precisa deles, eles estão dormindo, eles não conseguem ficar com seus olhos abertos, e isso me desperta uma dúvida ou muita atenção, porque muitas vezes tem alguém do nosso lado que precisa de uma ajuda, e nós estamos vivendo em um sono tão angustiante da nossa vida, que a gente não consegue ver. Nossos pastores muitas vezes estão passando por uma situação, e muitas vezes, quem assim os conhece, é fácil detectar. Muitas vezes nós até tentamos nos alegrar, muitas vezes nós tentamos não passar o problema ou a situação, mas quando a gente conhece os nossos líderes, a gente sabe que está passando por alguma coisa. Não estou eu aqui dizendo que os nossos pastores estejam, mas eu quero também externar que quando assim acontecer, que nós possamos ter a sensibilidade de andar com eles, de orar por eles. Ah, pastor, mas nós já temos orado, é verdade, mas existem orações direcionadas, existem orações de propósito, e nós temos que aprender como ali Jesus está ensinando os seus discípulos. Quando Jesus chama, Jesus está dizendo: eu como homem preciso de companhia, preciso de amigos que possam estar ao meu lado, e naquele momento que Jesus precisa, ele assim não os encontra, porque o sono abate aqueles homens, porque o sono derruba aqueles homens, porque o sono faz com que aqueles homens não consigam enxergar o que está diante deles. E quando nós falamos sobre sono, nós estamos falando sobre alguém que está dormindo, e quando alguém está dormindo, ele não consegue ter uma percepção daquilo que está em sua volta. Eu estou falando no sentido natural do sono, e falo também aqui no sentido espiritual, porque quando nós estamos dormindo espiritualmente, a casa está desmoronando, a gente não percebe, o filho está indo para situações complicadas, e muitas das vezes a gente não consegue enxergar, e muitas vezes falamos: não, está tudo normal, está tudo bem, quando na realidade precisamos despertar deste sono. E a palavra do Senhor nesta noite para as nossas vidas é que nós venhamos despertar nesta noite, que os nossos olhos espirituais sejam abertos, que a nossa vida espiritual seja ativada de uma forma extraordinária, que nós possamos ter a sensibilidade do Espírito, para que nós possamos perceber tudo aquilo que está em nossa volta, que nós possamos perceber no mundo espiritual. Quando estava ali juntamente com o pastor, eu percebi, e até comentei com minha esposa, nós estávamos ali conversando, e eu vi que o meu pastor, ele é muito espiritual, no sentido de observar o que está acontecendo espiritualmente em sua volta, e isso é um ponto objetivo, isso é um ponto maravilhoso. E quando nós começamos a entender este princípio, eu vou entrar na palavra, e quando nós começamos a entender isso, que os nossos olhos precisam ser abertos, tudo na nossa vida começa a mudar, tudo na nossa vida começa a partir de um ponto diferencial. Existe uma transformação quando a nossa visão espiritual ela está aberta, e nós precisamos clamar ao Senhor para que a nossa visão espiritual ela se abra. Nós precisamos entender também nesse texto que quando Jesus ele chama esses homens para estar com ele, Jesus está dizendo: vem comigo, porque o momento de angústia é notório. Eu estou prestes a ir para o Gólgota, eu estou prestes. Ele não fala com suas palavras, mas ele sabe o que está por vir. Ele está naquele monte, ele simplesmente, o seu corpo começa a passar por processos emocionais tão grandes, e Jesus ele passa não somente por um momento psicossomático, mas esse momento da alma, esse momento do corpo, está tudo vindo à tona naquele momento. Ele sabe
o que vai passar, Ele sabe o que vai acontecer. Por quê? Porque Ele é um Deus onisciente, Ele é um Deus onipotente e Ele é o Deus onipresente. Ele sabe de todas as coisas, ainda antes que aconteça, Ele já sabe. É por isso que todo o controle está nas mãos dEle. A sua vida não perdeu o controle, Ele não perdeu o controle da tua casa, Ele não perdeu o controle da tua família, Ele não perdeu o controle do seu filho, Ele não perdeu o controle do teu neto, Ele não perdeu o controle da rua da tua casa, Ele não perdeu o controle da cidade de Eunápolis, Ele não perdeu o controle meu Deus do céu, do estado da Bahia, Ele não perdeu o controle do Brasil, Ele não perdeu o controle dessa nação ou deste mundo. Ainda que aos nossos olhos pareça impossível nós entendermos, mas o nosso Senhor, Ele não perdeu o controle. E Ele está dizendo nessa noite: eu não perdi o controle da tua vida. Não se preocupe, na hora certa o Senhor vai bradar, na hora certa o Senhor vai trabalhar, na hora certa o Senhor vai operar. Eu direciono meu dedo para ti, para que você entenda que Ele não perdeu o controle. Aleluias. Ele não perdeu o controle. E quando o Senhor está ali desejando a presença de amigos para estar com Ele, e a sua onisciência, sabendo Ele tudo que está a por vir, sabendo Ele tudo que está para acontecer, e Ele disse: levantem-se, porque partamos daqui, porque é chegado aquele que nos trai, é chegado aquele que irá sobre Ele cumprir toda a profecia. E nós conhecemos essa passagem, e quando nós entendemos que a presença do Senhor, ela começa a operar de uma forma surreal, de uma forma maravilhosa, mostrando para nós que Ele não perdeu o controle, porque mesmo sabendo o que estava para acontecer, Ele não fugiu. Mesmo sabendo o que estava prestes a acontecer com ele, ele estaria dizendo para si próprio: está prestes a concluir aquilo que meu Pai determinou para mim e para esta nação e para este povo. Então Deus, Ele não perde o controle. Jesus, Ele não perde o controle das nossas vidas. Ainda que nós venhamos imaginar ou parecer que Ele parece que perdeu o controle, eu digo com toda a veemência e com toda a autoridade: Ele não perdeu o controle da tua vida. Não importa o resultado médico, não importa o que está acontecendo, não importa o que o advogado falou, não importa o que a vizinhança diga a teu respeito, Ele não perdeu o controle da tua vida. Você está aqui nesta noite porque Ele te trouxe aqui para você entender que a tua vida pertence a Ele, que a tua casa pertence a Ele, que a tua família pertence a Ele, que os teus negócios pertencem a Ele. Não importa o que você acha que está acontecendo, Ele não perdeu o controle da tua história. Se é para Ele, ofereça o melhor. Mas nós começamos a entender um Deus maravilhoso, um Jesus poderoso que desceu do seu trono de glória, se fez homem, habitou no nosso meio. E quando eu começo a ler, meu pastor, toda a passagem, o sofrimento de Jesus, eu não sei como é que ainda as pessoas ainda não conseguem mais chorar, porque nós temos uma facilidade tão grande de se emocionar por uma série, se emocionar talvez por algumas situações. E quando nós falamos a respeito do Calvário, é complicado, porque o Senhor me pegou nessa tarde que eu fiquei meio que extasiado, porque tem coisas que não dá para entender, porque o sofrimento dele foi muito grande. O processo que ele passou para demonstrar o seu amor para nós foi muito grande. O sofrimento de Jesus não foi somente no corpo. Ele foi caluniado, ele foi desprezado, foi abandonado. Até mesmo quando ele estava ali na cruz, que ele exclama ao Pai: Eli, Eli, lama sabachthani. Ele está dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Eu quero que você entenda que Ele, como homem, Ele sofreu, Ele passou por situações as quais nós não temos nem ideia que foi o sofrimento dele. As chicoteadas que ele levou,
Nós já conhecemos bastante esse processo, essa passagem. Mas era tão bom, meu pastor, que nós pudéssemos voltar às palavras cristocêntricas. Claro que eu entendo, nós entendemos muito bem como é que funciona. Mas nós, como servos do Senhor, nós precisamos voltar a meditar na palavra do Senhor e ver que amor é esse. E começar a observar que amor é esse. Que amor incondicional é esse. Que desce do seu trono de glória, se faz homem, sofre por nós. A cruz que era para mim, a cruz que era para você, Ele toma sobre si. O sofrimento que era para mim, o sofrimento que era para você, o véu do templo se rasga e nos dá o privilégio, a oportunidade de estar no culto tão maravilhoso como este, para louvar a Ele, para glorificar a Ele. E quando nós entramos numa casa como essa para adorar o Senhor, somos nós que somos agraciados, oferecemos um culto a Ele e Ele nos agracia com a sua presença. Ele se manifesta no nosso meio. Como não amar um Deus maravilhoso como este? Mas nós precisamos entender que nós precisamos despertar. Precisamos acordar para algumas coisas. Por quê? Porque o sofrimento dele foi tamanho. Do momento do julgamento até o momento da crucificação, que eu tive observando, foram quase 3 horas. O processo de dor, o processo de caminhada até o lugar chamado Caveira ou Gólgota, foi um momento tão tremendo, de tanta dor, que no meio do caminho o Senhor, Deus é maravilhoso em sua palavra. No momento que o Senhor Jesus Cristo, Ele cai com aquele madeiro em suas costas, não era um tronco simplesmente planado, lixado, você passa a mão e você não vê nenhuma farpa. Não, era um tronco trabalhado de forma brusca, cortado ali talvez um machado, com muitas farpas ali em volta, e estava sobre os seus ombros. E chega um determinado momento de tanto sofrimento, de tanta dor que ele está passando, dá a entender que ele cai no meio do caminho. Mas o Senhor é maravilhoso, o nosso Deus. Ele nunca deixa ninguém caído no chão. Ele sempre posiciona alguém para levantar. Assim como foi com Jesus Cristo, assim é sobre a tua vida. Ele não te deixa no chão, Ele não te deixa caído. Ainda que a sua cruz pareça ser pesada, Ele não te deixa sozinho no meio da caminhada. Ainda que seja necessário o Senhor enviar de fora, ainda que seja necessário o Senhor enviar alguém de longe, mas Ele vai posicionar alguém para te ajudar nessa caminhada. Ele vai posicionar alguém para te ajudar nesse, meu Deus do céu, é a palavra de Deus. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai até o Gólgota. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele morre, Ele é crucificado, Ele morre, Ele é sepultado. Nós conhecemos esse momento. Estou falando de uma forma tão rápida, mas para que nós possamos entender que a caminhada dele até o Gólgota não foi brincadeira, foi processo de humilhação, foi processo de dor, foi processo de calúnia, foi processo de julgamento. Ele passou por tudo isso por amor a mim, tudo isso por amor a você. Tudo isso porque ali naquele momento de cruz, Ele estava deslumbrando uma visão que eu e você estaria aqui nesta noite, na igreja do Evangelho Quadrangular. Tudo isso Ele tinha a plenitude da certeza de quantas almas seriam resgatadas por amor dEle sobre a nossa história e sobre a nossa vida. Me dê a liberdade, olha para essa pessoa que está do seu lado e diga com toda sinceridade: o Senhor te ama. Não, mas fala com autoridade: o Senhor te ama. Ainda que você não saiba, Ele te ama. Ainda que você não perceba, Ele te ama. Ele ama a tua casa, Ele ama teus filhos, Ele ama a tua família. Ele te ama, e Ele te trouxe aqui para te dizer que Ele te ama. Na quarta-feira profética eu tive a liberdade de ministrar um pouco dessa mensagem, desse momento. Mas o Senhor foi me dando mais algumas coisas depois da quarta. Quando o Senhor chama Pedro,
ou melhor dizendo, quando Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, logo no domingo de manhã. E Maria Madalena está à porta com as outras mulheres. E o anjo olha para aquelas mulheres e diz: por que procuram o vivo entre os mortos? Ele ressuscitou, ele não está mais aqui. Ele está vivo. Ele está vivo. Você serve um Deus vivo. Ele está vivo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia! Aleluia! E o que eu acho interessante é que naquele momento Maria ainda permanece naquele lugar e o anjo diz assim: olha, diga aos discípulos dele que ele vai para Galileia e a Pedro. Eu gosto dessa contundência. E a Pedro. É o encontro, meu pastor. Jesus marcou aquele encontro com Pedro. Jesus marcou este encontro com você nessa noite. Eu não sei, eu estou falando aqui de uma forma meio que parece sem sentido, mas a igreja do Senhor está entendendo, e você está entendendo que Ele te ama, que nós precisamos despertar para algumas coisas em relação a sonhos da nossa vida existencial, mas ainda assim Ele nos ama e Ele marcou este encontro com cada um de nós aqui nesta noite. E Ele diz: e a Pedro, ele não pode faltar. Porque a Pedro, porque nós estamos vendo um processo que os discípulos dormem. Depois da dormência eles veem a negação, muitos fogem, Pedro nega, mas Jesus ele vai até a Galileia, ele marca aquele encontro. Eu gosto de chamar da igreja da Galileia do Senhor. É o local onde o Senhor marcou para encontrar com você. É o lugar onde o Senhor disse: eu preciso que você vá lá, não simplesmente porque alguém te convidou, não, antes de alguém abrir a boca para te convidar, o Espírito Santo já estava falando ao teu coração. E quando alguém te convidou, você estava dizendo, você começa: é verdade, eu preciso ir na igreja hoje. Mas não é simplesmente isso, é porque o Espírito Santo marcou este encontro com você hoje, porque Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer tirar tudo aquilo que ao passar dos anos foi quebrado, foi, meu Deus do céu, tudo aquilo que ao passar dos anos você sofreu, tudo aquilo que ao passar dos anos as palavras magoaram e machucaram o teu coração. Mas o Senhor disse: eu preciso conversar com você lá na Galileia, eu preciso conversar com você lá onde tudo começou. O amor do Senhor é imensurável. E eu começo a perguntar: Jesus, ele faz questão de que Pedro está lá, porque Jesus precisa curar Pedro. Ele faz questão que os discípulos estejam lá, porque Ele faz questão de mostrar para Pedro que ele precisa de restauração. Pedro nega o Senhor 3 vezes, é verdade, mas quantas maravilhas Pedro vivenciou, quantos momentos de milagre Pedro andou com o Senhor Jesus Cristo, mas ele nega. E quando ele nega, o peso da sua consciência é muito maior talvez do que os outros. E Pedro ele não quer saber de olhar para Jesus, ainda que a notícia é: Pedro, Jesus ressuscitou, ele não está no sepulcro. E ele marcou que nós temos que estar na Galileia e que você não pode faltar, Pedro. Eu fico imaginando Pedro recebendo a notícia como esta e olhando para dentro de si, dizendo: eu não posso, porque eu andei com ele durante 3 anos, eu vi milagres, eu vi maravilhas, eu vivenciei o poder que ele estava operando por meio de nós, eu vivenciei ele curar enfermos, eu consegui enxergar ele ressuscitar mortos, e agora eu neguei. E muitas vezes nós não somos diferentes. Quantas vezes nós o negamos, quantas vezes nós dizemos hoje não, quantas vezes nós expressamos dizendo agora não, quantas vezes nós expressamos dizendo eu vou, mas nós não vamos, conta comigo, mas nós não fazemos nada.
Quantas vezes nós o negamos, mas o Senhor disse: eu preciso marcar este encontro com você na Galileia, meu filho, porque eu preciso curar a tua ferida, eu preciso curar a tua vida, eu preciso trazer paz ao teu coração, eu preciso trazer paz ao teu espírito. E nesta noite o Senhor está dizendo: eu trago paz sobre a tua alma, eu trago paz sobre a tua... Eita! Eita glória! Mas nós sabemos que o nosso Senhor, Ele morre, Ele ressuscita, e nós temos que entender que se não fosse o Calvário, se não fosse a cruz, nós não seríamos, seríamos simplesmente um grupo religioso. Se não fosse a cruz, nós seríamos simplesmente um grupo, talvez confusos, talvez equivocados, sem saber o que buscar, onde andar. Mas Ele ressuscita, mas Ele se entrega e Ele ressuscita. E quando nós começamos a falar sobre a cruz, e lá na cruz foi o lugar onde um rei se fez réu, foi o lugar onde o leão se fez cordeiro, foi o lugar onde o advogado se fez culpado. Quando nós falamos sobre a cruz, nós também falamos que foi lá na cruz que Ele nos deu o privilégio, a oportunidade de sermos salvos. É por meio da cruz que nós temos a oportunidade, o privilégio de alcançarmos o céu. Foi por meio da cruz, do Calvário, aquele sacrifício, sim, que Ele se entregou por cada um de nós. E foi por esta cruz que nós temos o privilégio hoje de adorar a Ele, de glorificar a Ele e de dizer a Ele: Tu és o meu Abba Pai, Tu és o meu papai querido, Tu és o meu amado, Tu és o amado da minha alma, ainda que eu não... Foi por meio da cruz, foi por meio do Calvário que Ele olhou para cada um de nós lá no lamaçal do pecado e conseguiu deslumbrar obreiros do Senhor, pastores, líderes de departamentos. Foi justamente lá naquele lamaçal aonde Ele te recolheu, aonde Ele te lavou. O sangue dele te purificou, o sangue dele nos lavou, e por causa deste sangue nós somos chamados de filhos, e não só filhos, mas co-herdeiros de Cristo. Ei, caramamácia, aleluia. Ah, se não fosse a cruz, se Ele não estivesse entregado a sua vida por nós, nós não teríamos a possibilidade de estar aqui hoje. Mas Ele te salvou. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ele: Ele te salvou, Ele te resgatou, o sangue dele te lavou, aleluia. Ele te recolheu, sim, Ele lhe tirou, Ele limpou as suas feridas, Ele sarou, Ele tirou toda a sujeira, é verdade. E ainda tem muitos que estão no processo ainda de purificação, e nós passamos constantemente e diariamente por esse processo. Mas Ele é maravilhoso. E que amor é esse? O amor que alguém o nega, o amor que alguém o despreza, e Ele diz: eu preciso conversar com você na Galileia, eu preciso conversar com você aonde tudo começou. Foi na Galileia que Jesus chama os seus discípulos, principalmente a Pedro: entra no barco, é na Galileia. E aonde que Jesus chama Pedro para restaurar sua vida? Justamente na Galileia. Pedro nega Jesus Cristo diante de uma fogueira. O que Jesus prepara na beira da praia? Uma fogueira com pão e peixe. E ali Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E depois, pela segunda e pela terceira vez, Jesus está curando a vida de Pedro. Primeira pregação de Pedro,
quase 3.000 almas se convertem. 3 palavras negativas, eu vou parar, porque o horário, nós temos a Santa Ceia ainda a ser ministrada. E eu me pergunto, meu pastor, que amor é esse? O que Pedro tinha que chamou a atenção de Jesus? Pergunte para você mesmo, o que eu tinha? O que eu tinha que o Senhor me escolheu? Pastor, eu tenho uma voz linda. Não, não foi isso. No céu tem vozes 1000 vezes maravilhosas. Pastor, eu prego bem. Não foi isso. Pastor, eu oro de uma forma. Não foi isso, não foi isso. O que Pedro tinha que desperta em Jesus Cristo para falar assim: não, eu preciso conversar com você lá na Galileia. Pastor, olha, eu tenho uma visão espiritual maravilhosa. Glória a Deus, mas não foi isso. O que Pedro tinha é o que você tem: a graça. O que Pedro tinha é o que você tem: a graça do Senhor. A graça do Senhor sobre a tua vida. É por isso que Ele te trouxe aqui nesta noite, para te dizer que Ele te ama, independente que você ainda não o conheça. Ele está dizendo: eu te amo. E marquei este encontro nesta noite para te dizer que eu te amo, para restaurar a tua vida, para mudar a tua história, para mudar a tua condição. Pastor, mas a minha casa está desse jeito. Não importa, Jesus Cristo dá jeito em tudo. Pastor, mas o processo é difícil, é verdade, mas Ele é especialista em acalmar tempestades. Ele é especialista em trocar resultado médico. Ele é especialista em mudar a... Meu Deus do céu, aleluia. Eita glória, se é para Ele, ofereça melhor. É somente Ele. É somente Ele, entenda isso nessa noite. É somente Ele que pode mudar a tua história. É somente Ele. E o sacrifício naquela cruz, Ele é e sempre será suficiente. Não precisa de outra coisa. Você não precisa de moda. Você não precisa de estratégias. Você precisa de cruz. Você precisa de Cristo. Você precisa da graça. Você precisa... Ele é suficiente para a tua vida. Tenta fazer algo diferente hoje sobre a tua história. Tenta fazer algo diferente hoje sobre a sua vida, dizendo: eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso mudar a minha história. Eu preciso tomar uma decisão diferente. Quem sabe se não é hoje? Por quê, pastor? Porque tem tanto tempo que você não entra numa igreja, e quando você entra, você recebe uma palavra dessa, e o Senhor está dizendo: eu ainda te amo. Eu ainda te amo e não vou deixar de te amar. Eu ainda te amo. Eu te trouxe neste culto só para te dizer, eu não sei, meu pastor, tem alguém aqui que o Senhor está batendo no meu coração nesta tecla. Talvez alguém está dizendo assim: eu sei que Ele me ama, mas o Senhor separou talvez 1 ou 2 ou 3 aqui, eu não sei, mas o Senhor está dizendo: eu te amo. Eu não abro mão de você. Eu não abro mão da tua história. Eu não abro mão da tua casa. Eu não abro mão da tua vida. Eu tenho um projeto grande. Eu tenho um projeto grande sobre a tua existência. Pedro negou, é verdade. Pedro caiu, é verdade. Muitos dos discípulos fugiram, é verdade. Mas a primeira pregação de Pedro foram quase 3.000 almas que se converteram ao Senhor. O projeto é grande, a graça é poderosa, e Ele está aqui nesta noite dizendo: eu amo você. Aleluias. Eu preciso parar. Eu posso orar por você? Me permita, meu pastor. Você pode colocar sobre os seus pés? Eu tenho aprendido ao passar de alguns tempos que alguns momentos assim, quando a gente começa a ministrar, meu pastor sabe do que eu vou falar, e quando a gente fica preso em um ponto, é porque a gente sabe que o Senhor está falando com alguém. É porque a gente sabe que o Senhor está falando com alguém. E se essa palavra está ardendo no teu coração, não saia daqui sem conversar com o pastor. Se esta palavra está ardendo no teu coração, não saia daqui em nome de Jesus Cristo, porque é hoje que Ele pode mudar completamente a tua história. Pedro não queria ver Jesus pelo que ele havia feito,
Mas Jesus fez questão de chamar Pedro e conversar com ele. Você está entendendo isso? Fecha seus olhos. Eu preciso orar por você. Uma oração simples, mas que eu tenho certeza que haverá muita valia no reino dos céus. Amado Deus, nós te louvamos, Senhor. Eu creio na tua palavra. E eu creio que a tua palavra é viva, eficaz e poderosa. Quebra, Senhor, nessa noite toda e qualquer barreira. Desfaz todo e qualquer embaraço. E nós apresentamos, eu te apresento nessa noite cada vida que se faz presente neste lugar. Tira-nos, ó Pai, do sono, da indolência. Tira-nos, ó Pai, desse sono. Que nós não conseguimos muitas vezes enxergar a dor do outro que está ao nosso lado. Tira-nos, ó Pai, desse momento, ó Pai, de dormência. Tira-nos, ó Pai, desse momento, Senhor, arranca de nós, desse momento, ó Pai, que nós estamos anestesiados. Desperta, abre os nossos olhos espirituais, para que nós possamos entender, e ver, e contemplar, e não somente ver e contemplar, mas clamar ao Senhor por uma vida, clamar ao Senhor por uma casa, clamar ao Senhor por uma família. E que não seja diferente nesta noite. Desperta-nos, ó Pai, a cada dia, para que a cada dia nós possamos viver o melhor que o Senhor tem para a nossa existência, o melhor que o Senhor tem para a nossa casa, o melhor que o Senhor tenha para a nossa família, o melhor que o Senhor tenha para a nossa vida, não somente física, mas principalmente espiritual. Cura as feridas nessa noite. Cura as feridas da alma. Toda palavra maldita, toda palavra proferida como ato de maldição seja quebrada nesta noite. Você vai frutificar, você vai multiplicar. A tua casa é do Senhor, a tua família é do Senhor. Meu Deus do céu, as suas mãos são ungidas pelo Senhor. Aonde você tocar, haverá prosperidade. Aonde você tocar, haverá multiplicação. Abençoa-nos, ó Pai, mais uma vez nessa noite. Nós oramos a Ti e nós te agradecemos em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor nessa noite. Obrigado, meu pastor. Que o Senhor nosso Deus continue te abençoando. Deus te abençoe. Ministério de Louvor, quem foi abençoado aí? Ei, Deus bom, né?